Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem e em casa. E para que continuem, nós vamos hoje resolver algumas questões daquelas que foram propostas a vocês, para que resolvessem durante esse período de afastamento social, tá? E para que corra tudo bem, para que a resolução das questões seja totalmente em paz, nós vamos fazer a resolução dessas questões para que elas sirvam como base para vocês resolverem as outras. O nosso conteúdo é o estudo dos pronomes, a classe dos pronomes. O livro utilizado para a realização dessas atividades foi aquele disponibilizado nos grupos de WhatsApp. E eu espero que corra tudo muito bem, né? Que eu consiga sanar algumas dúvidas que porventura tiverem aparecido durante a realização das atividades. A página da atividade era 284 e as questões a partir dessa página nós vamos resolver agora. Então prestem atenção e eu espero contribuir. Então, começando, nós vimos em sala, nas nossas últimas aulas, sobre a classe dos pronomes, né? Vimos anteriormente no início do ano que nós vamos estudar ao longo desse ano 10 classes gramaticais e nós já estamos na classe dos pronomes. Nós fizemos mapa mental em sala, se eu não me engano nós fizemos atividade também sobre esse tema. E nós vimos que os pronomes são representam a classe de palavras que acompanham o nome. E esse nome vai ser um substantivo. Né? Lá no caderno de vocês podem até acompanhar este vídeo com o caderno aí, né, aberto. Nós temos vários tipos de pronomes e divididos de acordo com a sua especificidade. Nós vimos pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos e assim por diante. Nós vamos resolver algumas questões da atividade que foi proposta, para que essas poucas questões que a gente resolver aqui sirvam como base para que vocês respondam as outras. Então, por exemplo, se você pegar a questão de número 2, ela diz o seguinte: reescreva cada uma das frases seguintes, substituindo o termo destacado por um pronome pessoal oblíquo átono. Só um detalhe. Nós vimos, inclusive, lá no mapa mental, que existem dois tipos de pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles pronomes que acompanham os verbos, que eles vão indicar de que forma esse verbo vai ser conjugado, que são aqueles eu, tu, ele, nós, vós, eles. Beleza? Os pronomes pessoais do caso oblíquo se dividem em dois: oblíquos átonos e oblíquos tônicos. Os pronomes pessoais átonos, eles não são precedidos de preposição, tá? Eles vêm ligados aos verbos. Então, no item A, entregue seus livros aos... Essa questão quer que você substitua todo o termo destacado por um pronome pessoal oblíquo átono. Ou seja, tudo que está destacado você vai substituir por um pronome ligado ao verbo. Por que é átono? Porque não é precedido de preposição. Tá? Então, isso nos faz entender que esse termo que eu vou substituir, os termos destacados, eles vão estar ligados ao verbo. Os termos destacados da frase do item A é o termo seus livros. Nós temos um pronome possessivo seus e o substantivo livros. Tudo isso aqui eu vou substituir por um pronome oblíquo átono, ligado ao verbo. Item A. Entregue seus livros aos colegas. Entregue-os. Mais uma vez, substituir o termo seus livros pelo pronome oblíquo átono, os. Item B. Entregue seus livros aos colegas. É a mesma frase, porém o termo destacado foi outro. No caso do item B, o termo destacado é aos colegas. Percebam que eu disse, entregue seus livros aos colegas, eu volto para o termo anterior, entregue seus livros a quem? A eles, aos colegas. Então, o correto seria entregue-lhes. Item C.
Envie seus textos ao editor. O termo destacado é seus textos. Envie o quê? Os textos. Então, a substituição ficará envie-os. No item D, envie seus textos ao editor, a mesma frase, porém o termo destacado é ao editor. Envie seus textos a quem? A ele, ao editor. Então, eu vou colocar envie-lhe. Não sei se já deu para vocês perceberem que o pronome lhe, ele sempre vai substituir um objeto indireto. O lhe, o pronome pessoal oblíquo, lhe, ele sempre vai vir com a função de objeto indireto. Então, sempre que, por exemplo, no item B, envie seus textos ao editor. A quem? Ao editor. Se essa minha pergunta começou com preposição, no caso a quem, então eu vou substituir o termo destacado pelo lhe, que vai ser sempre objeto indireto. Item E. Mostrei o melhor caminho aos turistas. Mostrei o quê? O melhor caminho. Então, a minha substituição vai ficar mostrei-o. No item F, mostrei o melhor caminho aos turistas. Mesma frase, termo destacado diferente. Nesse caso, aos turistas. Mesmo caso do item B. Mostrei o caminho a quem? Aos turistas. Mais uma vez, se eu fizer a pergunta a quem ou a que, eu vou ter um objeto indireto. E o pronome pessoal oblíquo, átono, que substitui um objeto indireto, é o pronome lhe ou lhes. Então, a minha substituição vai ser mostrei-lhes. No item G, nós temos a frase: apresentei as provas ao tribunal. Apresentei o quê? As provas. Se eu fiz pergunta sem preposição, então a minha substituição vai ser apresentei-as. Item H, paguei aos meus credores. Paguei a quem? Aos meus credores. Se é a quem, então meu pronome vai ser lhes. Paguei-lhes. No item I, paguei os meus débitos. Paguei o quê? Os meus débitos. Não inicia com preposição. Então, a minha substituição vai ser paguei-os. Então, esta foi a primeira questão. Esta foi a questão 2 da atividade. Passem agora para a questão 3. A questão 3 quer exatamente a mesma coisa. Que você substitua o termo destacado por um pronome pessoal oblíquo, átono. Mais uma vez, a diferença entre oblíquo, átono e tônico. O pronome pessoal oblíquo átono, ele não é precedido por preposição. Tá? Ele vem ligado ao verbo. O pronome oblíquo tônico, aí sim, ele vem precedido por preposição. Exemplo, entregou a caneta a mim. Nesse caso, o mim é um pronome pessoal oblíquo tônico, porque antes dele veio a preposição a, e também porque ele não está ligado ao verbo. Então, item A. Pediram a esmola aos rapazes. O termo destacado é a esmola. Vou fazer a mesma coisa, olho para o verbo ou para o termo que vem antes do termo destacado e faço a pergunta. Pediram o quê? A esmola. Então, a minha substituição vai ser pediram-na. No item B, a mesma frase, o termo destacado diferente. Nesse caso, o termo é aos rapazes. Pediram esmola a quem? Aos rapazes. Então, a minha substituição fica pediram-lhes. No item C, mostraram a realidade ao pobre homem. Mostraram o quê? A realidade. A minha substituição fica mostraram-na. No item D, mesma frase, termo destacado vem sendo outro. Mostraram a realidade a quem? Ao pobre homem. A minha resposta fica mostraram-lhe. Item E. Devem destruir a ponte. Devem destruir o quê? A ponte. Então, a minha resposta é devem destruí-la. Um detalhe para o item F.
No item F, nós temos a frase refiz o trabalho. A sua substituição vai ser refilo. Embora pareça estranho, embora soe engraçado, mas a maneira correta de escrita é refilo. Por quê? Porque os pronomes o, os e as, quando assumirem, vão assumir a forma lo, los e las, uma vez que as formas verbais dos itens F, G e J terminam em Z, S e R, ou seja, sempre que um verbo terminar com Z, S ou R, ao invés de colocar o pronome oblíquo átono, o, os e as, eu vou colocar lo, los e las. Por isso que é refilo. Então, muito cuidado, prestem muita atenção com as terminações dos verbos também. Mais uma vez, se o verbo terminar com Z, S ou R, o meu pronome oblíquo átono vai ser lo, los ou las, dependendo do verbo. Olha aí para a sexta questão. Na sexta questão, ela traz um fato interessante. A questão da utilização do mim. Lembrem sempre daquela brincadeirinha que faz muito sentido. Mim não conjuga verbo. Então, eu jamais, em hipótese alguma, vou utilizar o pronome mim antes de verbo. Por exemplo, no item A. Este fichário é para... Algumas pessoas diriam, este fichário é para mim fazer meus apontamentos. Só que mim não vai fazer nada. Mim é índio mau. Por quê? Porque antes de verbo eu não uso o pronome mim. Consequentemente, eu vou usar o pronome eu. Então, a resposta é, este fichário é para eu fazer meus apontamentos. Certo? No item B, discutimos, mas no final tudo ficou resolvido. Não há mais nada pendente entre. A maioria das pessoas diria, não há nada pendente entre eu e ele. Porém, cuidado. Depois do termo entre, você só vai utilizar o termo mim. Então ficará, discutimos, mas no fim tudo ficou resolvido. Não há mais nada pendente entre mim e ele.